Amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar como você consegue criar uma tabela de datas automaticamente dentro do Power BI. E então fazer dessa tabela uma tabela primária, onde você vai conectar outras bases de dados, criando assim o seu modelo de dados, tá bom? Vou também mostrar como você criar outras colunas utilizando a função de ano, mês, dia, trimestre, como criar uma coluna personalizada para mostrar um mês fiscal, por exemplo, da sua empresa. E espero que vocês gostem do conteúdo. Se sim, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal e fiquem atentos aí para mais conteúdo. Vamos lá? Para esse vídeo eu estou utilizando a base de dados que eu usei em outros vídeos da ANP, né? Preços de combustível. Eu vou colocar o card aqui em cima se você quiser verificar, dar uma olhada naqueles outros vídeos também. Eu vou mostrar um pouco algumas funções de calendário, né? E por que é importante você criar uma tabela dentro do Power BI com calendários, né? Eu vou abrir aqui uma página em branco. Na minha base de dados lá eu tenho uma coluna de datas, né? E se eu puxar aqui ele vai trazer essa tabela nesse formato aqui, né? Ano, trimestre, mês e dia, né? Eu posso mudar o formato aqui, ó, sem mostrar a hierarquia de datas, ó. Só mostrar a data da coleta, lá. Então ele mostra para mim todas as datas que tem na minha base de dados, né? Lá, 1º de janeiro, desculpa, 2 de janeiro, 3 de janeiro, é o meu formato que está americano, né? 4, ó. Mas olha que tem um gap aqui, né? Tem um espaço aqui que não tem datas, ou seja, não tem nenhum dado de coleta entre 4 e 7 de janeiro, né? Não tem nenhum dado de 5 e 6 de janeiro. Então isso pode ser um problema quando você for trazer outras bases de dados para incorporar aqui ao seu modelo de dados. Então, vamos dizer, por exemplo, que você vai trazer lá uma tabela que mostra alguma outra informação demográfica desses municípios que você está estudando, e lá tem datas que não tem aqui na sua tabela. E quando você for colocar as duas, conectar as duas, né, vai ter um probleminha ali, porque numa vai ter alguns gaps, né, de datas faltando, e no outro vai ter informação naquelas datas. Então, uma prática comum quando você trabalha com dados no Power BI é você ter uma tabela específica para datas. E aí você conecta todas as outras tabelas a essa master, né? Então você cria uma tabela lá com todos os dias do ano, absolutamente todos os dias do ano, sem nenhum gap, sem nenhuma falta. E aí as outras tabelas você conecta nela, e sempre que você for usar uma medida de data nas suas visualizações, você usa então dessa tabela que você criou. Então, como que você cria dentro do Power BI uma tabela de dados? Você pode ter um arquivo em Excel lá, com uma lista completa de datas, né? Mas não precisa, o próprio Power BI tem uma função de calendário que facilita muito a sua vida. Então, você vai vir aqui na aba modelo, ó, e tem uma opção aqui chamada nova tabela, tá vendo? A gente aprendeu a criar colunas, mas não é. Nesse caso, a gente vai criar uma tabela. Então, você clica nessa opção, ele vai abrir a barrinha de fórmula ali, como se fosse uma fórmula index que você vai digitar, né? E eu vou chamar essa tabela aqui, ó, de calendário. Ops, calendário. Você dá um símbolo de igual. E aí, qual é a função que você vai usar? Tem duas que você pode usar para criar. Ó, eu começar a digitar aqui, ó. Tem essa calendar e calendar auto. Vou mostrar a diferença das duas. Então, essa calendar auto, ó, só precisa abrir e fechar parênteses. A única expressão que ele pede ali é opcional. Bem simples, ó. Calendário equal calendar auto. Abre e fecha parênteses. Pronto. Dê enter. Veja que aqui do meu lado direito, ó, vou diminuir aqui, ele criou uma tabela, ele tem até um símbolozinho de uma calculadora, ou seja, você criou essa tabela, né? E aí ele tem aqui dentro, então, só uma coluna que é data, ó. Então, se eu clicar e arrastar esse cara para cá, ó, eu vou ver, vou mudar aqui de novo a hierarquia, olha lá, tá num formato que mostra as horas também, eu posso mudar isso, ó. Seleciono ali o campo, venho aqui em cima no campozinho de formatação, e eu vou mudar aqui. Então veja lá, agora ele criou uma tabela, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, ó, 5, 6, todas as datas do ano. Então essa função calendar auto, né? Ups, deixa eu abrir aqui, ó. Calendar auto, o que ele faz? Ele cria uma tabela com todos os dias do ano. E por que chama auto, automático? Porque ele pega a sua tabela que está lá conectada, no meu caso, esse ANP preço de combustível, né? Então ele pega o 1º de janeiro da primeira data que tiver. Então, por exemplo, se a primeira data que aparecesse para mim lá fosse 5 de setembro de 2019, então ele ia criar um calendário a partir de 1º de janeiro de 2019 até o último dia do ano, no ano que você tem a última data com dados, né? Então, nesse caso aqui, meus dados vão até 2022.
Então ele criou essa tabela aqui, ó, até, vou mudar aqui, ó, a slice, olha lá, até 31 de dezembro de 2022. Tá? Então por isso que é um calendário automático essa função. Ele cria lá 1º de janeiro a 31 de dezembro, da primeira data que você tem até a última data. Tá bom? Então é uma função dinâmica, ou seja, se você inserir mais dados ali e aumentar o tamanho da sua tabela onde tem informações, onde tem data, ele automaticamente vai aumentar os campos dessa tabela também. Tá? Uma outra função que tem, eu vou apagar essa daqui, só para mostrar a outra forma que é calendário sem ser automático. Vou deletar esse aqui do modelo, sim. Olha lá, ele apagou, tem um visual aqui que ele está pedindo informação que não existe mais, porque eu deletei, vou apagar. E aí eu vou lá no modelo, nova tabela, vou chamar novamente isso aqui de calendário. Em vez do calendar auto, eu vou usar calendar. Qual que é a diferença desse calendar? Que você vai estabelecer qual que é a primeira data e a última data, manualmente. E aí ele vai criar uma tabela com todos os dias do ano, do começo ao fim. Né? Então, nesse caso, você pode digitar manualmente aqui, né? 2009, por exemplo, nesse formato. Mas quando ele está pedindo dentro da fórmula, eu gosto de usar a função date. Porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou cometer nenhum erro ali ao digitar o formato. E ele vai entender exatamente o começo e o fim. Ele vai entender que aqui ele é um formato de data. Né? Então, essa função date é igual a que tem no Excel lá. Né? Você vai colocar primeiro o ano. Vamos colocar lá de 2009, a partir do mês 1, do dia 1, fechei parênteses, até quando? Vou pôr lá, função date de novo, por até 2025, ó. Mês 12, dia 31. Tá? Então você colocou ali o começo do ano, desculpa, o começo, a primeira data que você quer na tabela, a última data que você quer na tabela, fecha o último parênteses e dá um Enter. E aí ele vai criar então uma nova tabela aqui, né? Calendário, eu vou clicar e jogar aqui dentro. Vou mudar a função hierarquia aqui só para ver o que tem nessa tabela. Olha lá, o formato ainda está com as horas, ó. Seleciono aqui, vou mudar o formato aqui para data curta. Olha lá, veja que ele criou do 1º de janeiro de 2009, todos os dias do ano sem nenhum gap, sem nenhum espaço. E se eu mudar isso aqui para um slice, ó, eu vejo até quando que vai, de 2009 até 2025. Bom, então isso é uma prática legal para você fazer, como eu falei, quando você cria mais tabelas e uma delas tem gaps, ali tem espaço de datas vazias ou não tem datas com dados inseridos, né? Então é interessante você criar essas tabelas específicas para datas e aí, então você vai vir aqui no modelo, né, na visualização do modelo, ele mostra todas as tabelas que você tem, ó, tá vendo? E elas não estão conectadas, ó, então você pode fazer essa conexão, ó, clicando e arrastando. Então o meu date aqui, ele vai se conectar com a data da coleta. É a conexão que vai ser criada entre essas duas tabelas. Ó. Então eu clico e arrasto. Funcionou? Clico e arrasto. Olha lá. E ele cria então essa conexão, ó. Tá vendo? Então ele está falando que essas tabelas elas estão se conversando. Né? Então ele entende que datas aqui são iguais às datas aqui embaixo. Quando você leva o mouse nessa linha, ó, ops, você leva o mouse na linha, ó, ele mostra os campos que estão se conectando. E por que é interessante você criar essas conexões? Né? Porque depois, como eu falei, se você tiver uma outra tabela aqui com outros índices demográficos, se você quiser fazer que ela se converse, então você seleciona a data dela e se conecta com esse calendário que vai ser a tabela primária. Né? Então se eu vou voltar aqui nas minhas visualizações, ó, essa visualização, por exemplo, que eu criei de mapa, né? Se eu criar agora um slicer aqui com essa data que eu criei aqui, ó, na calendário, veja que essa data não está na tabela onde estão os meus dados, mas elas estão se conversando lá atrás, onde eu conectei agora no meu modelo. Então esse filtro agora também vai afetar, cadê? Olha lá, afeta a minha visualização também, né? Deixa eu mudar aqui, olha lá. Ele afeta a visualização também, porque as tabelas elas estão conectadas. Tá? Eu vou mostrar por último algumas funções. Deixa eu voltar aqui na minha abinha de tabela. Algumas outras funções index que você pode criar para complementar essa tabela de datas. Né? Se você vier aqui na segunda aba, visualização dos dados, ó, e agora eu estou selecionado aqui então a minha tabela de calendário, ó, é uma tabela simples, como no Excel, né? Com todos os dados que você tem. Ó. Em cima no
botãozinho você pode filtrar e ver de quando até quando que vai, ó lá. 2009 até 2025. Né? Uma coisa que você pode acrescentar são mais colunas aqui. Né? Dentro do Power BI, desculpa, você pode criar funções, por exemplo, para extrair só o dia de uma data ou só o mês de uma data. Mais uma outra forma de você fazer é acrescentar colunas com essas informações aqui também. Tá? Em alguns momentos isso faz sentido, né? Em alguns momentos não, mas eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso. Então, aqui dentro dessa tabela, ó, você pode vir aqui, ó, nova coluna. E aí ele vai abrir lá a barra de forma e ele vai falar o que você quer nessa coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó, ano igual, a função é year, se aqui ele extraia o ano de qual data, né? Desse cara aí, ó. Tá vendo? Calendário, que é a tabela que eu criei, e o nome do campo é date, né? Tá em inglês no meu caso aqui. Fecha parênteses, dou um enter. Eu vou mudar, inclusive, esse date aqui, ó, a data, em português, né? Olha lá. Então ele extraiu somente o ano, tá vendo? Daquela data que ele criou na tabela. Posso fazer isso com mês? Posso. Bem simples, né? São funções básicas aí de data. Ó, mês equals month, em inglês, né? Função mês, da minha coluna data na tabela calendário. Dou um enter. Olha lá, ele extraiu mês 1, né? Janeiro, mês 2, fevereiro, assim por diante. E podemos fazer então, você adivinhou, para o dia, né? Vou criar aqui, dia igual date, ops, não date, day, da minha coluna data, ó, dou um tab, fecho parênteses, enter. Tá vendo? Então, ó, dia 1 até o dia 31 de janeiro, ó, sem nenhum gap, sem nenhum espaço, tem todos os dias aqui. Tá? E tem diversas outras funções, né? Uma delas é o trimestre, né? Ó, trimestre. Vamos chamar aqui de quarter, é assim que fala trimestre em inglês, né? Um quarto do ano, né? Do que? Da coluna data, fecho parênteses e enter. Olha lá. Então, janeiro está no primeiro trimestre, ó. Onde começa o segundo trimestre? Opa, aqui, ó, em abril. Tá vendo? Então, você pode complementar e essa tabela sua fica bem completinha. Você pode usar esses campos, ó, tá vendo? Ele foi criando esses campos aqui e você pode usar esses campos lá no seu modelo, né, nas suas visualizações, para filtrar, para criar outras medidas dinâmicas, né? Por exemplo, aqui eu estou usando data, ó, mas se eu quiser usar, por exemplo, só o ano, ó, olha lá. Então ele está lá só o ano, era de 2009 a 2019, por exemplo. Olha lá. Ele faz o filtro, que eu usei esses campos aqui. Tá? E por que é legal você criar isso daqui? Né? Como eu falei, isso aqui está ocupando memória, entre aspas, física do seu arquivo. Né? Vai aumentar o tamanho do seu arquivo, porque você está acrescentando colunas no seu modelo, né? Colunas na sua tabela, desculpa. Se você quiser extrair só a data usando uma medida index lá para uma fórmula específica, isso não vai ocupar a memória física lá do seu arquivo, mas vai ocupar a memória RAM, né? Memória volátil. Então, talvez você extrair a data em uma medida vai afetar a performance do seu arquivo. Às vezes é uma medida muito grande, está extraindo de uma base de dados muito grande, está demorando para processar. Talvez é interessante você vir aqui e criar essas colunas automáticas, vai ocupar um pouco mais de espaço físico, ou seja, vai aumentar o tamanho do seu arquivo, mas vai melhorar a performance do seu modelo. Tá? Então tem essa pequena diferença aí que você pode fazer essas duas coisas. Uma outra coisa legal que você pode fazer aqui é criar medidas de calendário personalizadas. Né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde o trimestre fiscal da empresa não era o mesmo que o trimestre calendário. Né? Então, o ano começa em janeiro, mas para a empresa, para questões fiscais, começava em fevereiro. Fevereiro era o primeiro mês do ano. Né? Poxa vida, então estou lá fazendo as minhas visualizações e o gerente quer ver no trimestre fiscal como é que foi a performance. Então, o Power BI tem essa informação? Não, porque ele não sabe qual que é o trimestre fiscal dessa empresa específica. Então você pode vir aqui e criar uma coluna específica para dizer qual que é o trimestre fiscal dessa data aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou criar uma nova coluna aqui, ó, e eu vou chamar essa coluna de mês fiscal. Ó lá.
e vamos fazer aquilo que eu falei, né? Então vai ser o quê? A coluna mês, que eu já criei já, olha lá, menos 1. Bem simples, ó. Vamos ver o que acontece. Então aqui, ó, fevereiro é o mês 2 calendário, mas é o mês 1 no meu ano fiscal. Então funcionou bonito, com exceção de janeiro lá. Janeiro deveria ser o mês 12 do ano anterior. Mas aqui ele está mostrando 0 para essa função. Então eu preciso corrigir isso daí. Né? Como é que eu posso fazer isso? Dentro aqui da barra de fórmula, eu posso usar a função switch, que é uma função legal dentro do Power BI ou do DAX, né? Em vez de você usar um monte de if statements um dentro do outro, essa função switch ele deixa você colocar qual que é a situação A, resultado para a situação A. Qual que é a situação B, resultado para a situação B. Então fica mais simples a sua fórmula. Então, como que funciona essa função, né? Então você primeiro vai colocar aqui qual campo que você quer que ele olhe. Então, eu quero que você olhe na coluna mês. Tá? Então, lá, qual que é o primeiro valor? Então, quando a função mês for 1, qual que eu quero que seja o resultado? Eu quero que seja 12. Veja lá a sintaxe, ele até mostra ali em cima uma colinha para te ajudar, né? Então, primeiro ele vai olhar na coluna mês. Se a coluna mês tiver 1, né, janeiro, eu quero que o resultado seja 12, ou seja, o mês fiscal 12. Tá? E você pode pôr várias expressões aqui, mas no meu caso só vai ter duas. Janeiro é a única exceção e todos os outros meses, então, vai ser o mês menos 1. Né? Então, essa função switch, você pode pôr vários argumentos e o último argumento vai ser aquilo que ele vai aplicar para o resto. Tá? Então, nesse caso, eu só vou ter um argumento para janeiro e um outro argumento para o resto dos outros 11 meses do ano. E qual que vai ser esse argumento? Vai ser o meu mês menos 1. Olha lá. Ele entende então que esse último argumento aqui se aplica a todos os outros meses que não seja janeiro. Dou um Enter. E ele corrigiu, ó lá. Então, janeiro é o mês calendário 1, mas para minha empresa é o mês fiscal 12. Tá? Você pode incrementar aqui mais informações, pode criar, usando essa função switch, os nomes dos meses do ano, os nomes dos dias da semana e assim por diante. Tá? Tem outras funções aqui também, né? Como por exemplo, vou acrescentar uma nova coluna aqui. Você pode chamar aqui ó, o número semana, que é a função week number. Ups. Da data. Ele não está aparecendo aqui, só um minutinho. Vamos voltar a fita. Ele não está aparecendo aquela ajudinha lá que me ajuda a manter a sintaxe correta, né? Então vou adicionar aqui nova coluna. Vamos voltar a fita. Olha lá. Semana, número. Ups. Olha lá. Então, essa função não apareceu a ajudinha para mim lá, mas eu fui digitando mesmo. Então, essa função week number é igual a que tem no Excel, né? Ele retorna para você, para aquela data específica, qual é o número dessa semana no ano. Né? A gente sabe que o ano tem 52 ou 53 semanas, dependendo de quando ele começa a contar ali. Mas é uma outra função que te dá uma coluna aqui, que você pode usar isso também, mesma coisa, você pode usar isso para calcular qual que naquela semana 35, ano sobre ano, qual que foi a evolução das suas vendas, né? Então, são várias funções de dados que você pode colocar aqui para incrementar essa tabela calendário. Todas elas vão estar aqui. E o legal disso é, como eu mostrei, você conecta essa tabela calendário a suas outras bases de dados, suas outras tabelas. E aí, então, ela é a primária. Então, você pode usar esses campos aqui para filtrar os seus dados, para visualizar os seus dados, a série histórica, calcular a evolução sobre o tempo, ano sobre ano, mês sobre mês, etc, etc. Então, espero que vocês tenham gostado. Se sim, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal e fiquem atentos aí para mais conteúdo.